Não, Se a gente quiser trocar eu alguma mensagem entre a gente coloca aqui, né? Isso. pode. Eu vou colar aqui pra vocês, tá? Uhum. Então é isso. Bom evento, pessoal. Um minuto. Sentada. Olá a todos, boa noite, sejam bem-vindos. Estamos aqui num Esquenta Hospitalar com o primeiro evento da BDH, abrindo aí as nossas atividades na feira hospitalar. Vamos começar hoje com um tema de saúde planetária e hospitais saudáveis, com convidados super expert aqui no assunto para a gente fazer um bate-papo e uma conversa sobre esse tema que está super dentro, né, das nossas discussões na BDH. Então, sejam todos bem-vindos a esse evento. Eu queria também, já antes da gente começar aqui, avisar que o evento está sendo gravado. Ele vai ficar disponível depois aqui na plataforma da Hospitalar Hub, para que vocês possam também assistir esse conteúdo, tá bom? Quem quiser participar, a gente pode participar via chat, fazendo perguntas, que a gente depois aqui no final do evento vamos também abrir para essa conversa e as respostas. Bom, vamos começar aqui. Eu vou falar um pouquinho, apresentar a ABDH, e aí a gente inicia então com a apresentação dos nossos convidados e a apresentação do tema. A ABDH é a Associação Brasileira para o Desenvolvimento do Edifício Hospitalar. Somos, então, uma entidade sem fins lucrativos, uma entidade com atuação nacional e regional, e que tem aqui como um objetivo contribuir para a educação contínua da qualificação dos edifícios de saúde. Somos uma entidade multiprofissional, com arquitetos, engenheiros, médicos, enfermeiros, administradores hospitalares e tantos outros profissionais que estão aqui envolvidos na questão da saúde, na qualificação dos ambientes de saúde. Então, onde estamos? A regional hoje, a BDH hoje, desculpa, está em 24 estados do Brasil, com atuação de regionais e de representantes, né, nesses estados. Somos hoje 913 associados individuais, pessoas físicas, e 73 associados institucionais, pessoas jurídicas. Temos já 10 congressos realizados pela ABDH. Esse ano teremos o nosso 11º congresso, que acontecerá em agosto em Brasília. São todos muito bem-vindos a participar deste evento. Sobre a gestão da BDH, então temos aqui a gestão atual da Doris Vilas Boas, nosso presidente, que está aqui junto com a gente no evento, e o próximo presidente, próxima gestão, 2026-2028, com o Valmor Brambilha. Ainda falando da gestão da BDH, então, como a associação se organiza, nós temos então a presidente e todos os vice-presidentes, composto aqui também com seus grupos de trabalho. Então, temos aqui o executivo com a Amélia, técnico científico com a Cristiane Silva, qual faço parte também, relações institucionais com Fernanda Ventura e sua equipe, administrativo financeiro com a Márcia Brandão e marketing com Guilherme Xavier. Aqui a Regional São Paulo, estamos aqui juntos organizando os eventos da BDH, com a Francine Xavier, diretora regional São Paulo. Bom, a BDH estará na feira com vários eventos e a participação com o Hub, né, o Hub ABDH, no stand H96. Estão todos convidados a participar e vir nos visitar. O Hub é realmente um grande local de encontro, né, aos associados e todos os parceiros da BDH. E teremos também no dia 22 de maio, na Arena 1, o seminário da ABDH, às 13h30 às 17 horas. O seminário tem o tema Edifícios Saudáveis e Ambientes de Cura, a integração entre sustentabilidade, eficiência operacional e experiência humana. Bastante integrado com o tema que a gente traz hoje também para fazer
esse esquenta. Então, são todos convidados. Teremos aqui Adriana Hansen, Marcelo Boegger e Adriana Sarnelli neste seminário. E aí, rapidamente, mas voltando aqui então hoje para o nosso tema, saúde planetária e hospitais saudáveis, a diretriz estratégica para o futuro do sistema de saúde. Eu passo a palavra então para Doris para fazer essa introdução, apresentação dos nossos convidados. Boa noite a todos, um prazer estarmos aqui nesse esquenta para a Feira Hospitalar. Semana que vem estaremos todos juntos aí em São Paulo. E vou falar um pouquinho sobre o tema que a gente vai tratar hoje, né? Saúde planetária e hospitais saudáveis. A gente quis unificar esses dois temas que aparentemente parecem temas distintos, mas a gente entende que cada vez mais eles são agendas complementares e integradas, e mais do que nunca, uma diretriz estratégica para o futuro do sistema de saúde. A gente vai ouvir hoje um pouquinho que, diante dessas mudanças climáticas que estamos vivendo, né, essa crescente pressão dos recursos naturais, os estabelecimentos de saúde, né, que é o tema da BDH, o que a gente se debruça para estudar, eles se tornam, talvez, um agente, um protagonista necessário para trabalhar a questão ambiental, social e econômica na situação global que a gente vive hoje. Os hospitais, a gente sempre fala que o hospital ele não pode ser um edifício que venha a contaminar, né, o ambiente ou a cidade. Ele tem que ser esse protagonista na cidade, de bem-estar, de qualidade de vida. Ele tem que se intervir no seu entorno e ser um agente transformador e, acima de tudo, um agente inspirador para uma cidade resiliente. E se a gente tem cidades resilientes, se a gente tem cidades saudáveis, cada vez mais a gente vai precisar de menos leitos hospitalares. E esse é o desejo de todos nós. Então, assim, o que eu creio hoje, né, assim, para nossos convidados vão falar um pouquinho mais sobre esses dois temas, mas o que eu acredito, Renata, Neuzaí e Vital, é que adotar o conceito de hospitais saudáveis e o conceito, né, da saúde global é uma escolha estratégica e é necessária para a gente reposicionar o hospital como uma estrutura fundamental, né, na assistência, focada no desempenho do hospital, acima de tudo, com sua função, que é atender os pacientes, mas um hospital que seja resiliente e que tenha responsabilidade socioambiental. A gente veio falando na BDH nos últimos tempos que cuidar das pessoas é cuidar do planeta, ou então cuidar do planeta é cuidar das pessoas. Então, estamos conectados nessa jornada e precisamos mudar a nossa forma de não só de pensar, mas de atuar, né? Atuar como protagonistas. Eu sempre falo que o arquiteto e o engenheiro, e aí principalmente o arquiteto, que é aquele que inicia, puxando a sardinha, né, Vital, para a nossa profissão, é aquele que inicia o processo junto com o gestor. E se ele não tem essa consciência, e se ele não traz essa demanda, né, para os grupos de trabalho, talvez a gente inicie o nosso trabalho de uma forma distorcida. Então, é necessário colocar esse tema no centro da discussão, né? Só existe saúde global se existir também uma saúde na cidade, uma saúde e um hospital saudável. Então, eu queria dar as boas-vindas para a Neuzaí e para a Vital, que vão falar um pouquinho agora. A gente vai começar com a Neuzaí. Eu queria apresentar quem é, né? Primeiro Neuzaí, depois a gente vai apresentar a Vital quando ele for falar. Então, Neuzaí Viana, ela é pesquisadora científica da Fiocruz da Bahia, doutora em patologia pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, mestre em Medicina e Saúde pela Faculdade de Medicina da Universidade Federal da Bahia, tem experiência em estudos que avaliam a poluição atmosférica urbana em Salvador, desenvolve ações de intersetorialidade entre órgãos do governo e centros de pesquisa, farmacêutica bioquímica pela Universidade Federal da Bahia e atuou em vários segmentos da profissão farmacêutica, comercial, hospitalar, manipulação, laboratório de análises clínicas. Conheci Neuzaí no PNQAI, né, no Plano de Qualidade do Ar Interior, que foi o que nos conectou, e eu fiquei encantada com o trabalho que ela vem desenvolvendo na sua vida profissional, e principalmente agora com a Fiocruz, com pesquisas que têm me impactado, né, muito as pesquisas de Neuzaí. Então, Neuzaí, a palavra é sua, fique à vontade.
Muito obrigada, Doris. Muito obrigada pela apresentação. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui. Eu queria agradecer imensamente esse convite, né? Para mim é uma honra mesmo estar aqui, né, ao lado de colegas que têm feito um trabalho tão substancial para que a gente tenha, né, qualidade dentro das unidades hospitalares, né, qualidade de serviços. E eu estou aqui para contribuir também, né, com esse nosso bate-papo aqui hoje. E como você trouxe, né, Boris, Doris, a gente está aí, Boris é meu aluno, viu? Desculpa. Doris, a gente tem aí, né, essa introdução agora sobre o tema de saúde planetária, falando um pouco das bases sobre a saúde planetária, e depois, no segundo momento, a gente pode conversar e tirar dúvidas e talvez ampliar um pouco mais. Para mim foi um pouco difícil, né, trazer essa síntese sobre saúde planetária em 15 minutos, mas eu vou trazer para vocês aqui uma pequena apresentação só para a gente poder situar melhor, conceituar, né, esse tema e depois a gente abre mais para discussão. Deixa eu só compartilhar aqui com vocês a minha apresentação. E aí, vocês estão vendo minha tela? Sim, estamos vendo. Sim. Ótimo. Então, como eu falei, a gente vai falar um pouco sobre esse conceito de saúde planetária. Aqui no Brasil, ele ainda é incipiente, embora a gente tenha um grupo forte aqui, sediado no IEA USP, que é chamado Saúde Planetária Brasil. Mas esse tema, ele é um tema que já vem sendo difundido, né, de uma forma muito mais ampla, ao redor do mundo. E aí eu vou passar um pouco do que a gente tem tratado, de quais as especialidades que têm se envolvido nesse tema, explorando um pouco essa relação entre a saúde humana e os sistemas naturais da Terra. Obviamente, para isso, a gente precisa fazer interconexões de riscos, a gente precisa atuar, né, em diversos pontos. A saúde humana, obviamente, ela depende de um planeta saudável. Eu vou falar aqui a partir de uma perspectiva de saúde, obviamente, tentando trazer para vocês essa lente, né, que é uma lente que amplia o nosso olhar de saúde para questões que envolvem, por exemplo, não só a questão ambiental, mas também questões sociais, questões econômicas, questões políticas que decidem, né, que tomam decisões sobre todas as nossas ações e que vão repercutir depois em todos os desfechos de saúde. Então, que lente é essa de saúde planetária que sai do aspecto de saúde especificamente, né, onde nas graduações de cursos relacionados à saúde a gente não tem ainda essa abordagem, para que a gente possa entender como que esses desfechos eles estão, né, relacionados como, por exemplo, a questão climática. E eu acho que quando a gente entra nesse tema saúde planetária, temos que lembrar que essa relação do antropoceno, a questão principalmente das mudanças climáticas, elas têm sido os determinantes que têm aí, que têm sido chaves, né, para a saúde da civilização humana. Então, quando a gente começa a estudar a saúde a partir de um aspecto que vai muito além de estudar, né, o corpo humano, entender como que esses, digamos, esses riscos, essas questões ambientais tóxicas, né, têm
tem sido importante para todos os desfechos de saúde, mas entender como isso, dentro da civilização, tem sido abordado. Então, esse artigo eu trago para vocês aqui, porque é um artigo emblemático que trouxe o conceito de saúde planetária. Foi publicado aí uma publicação entre a Rockefeller Foundation e o Lancet, que trouxe exatamente o conceito, né, ampliado, trazendo todas essas questões econômicas, sociais, chamando atenção para esse paradigma científico necessário e mostrando uma necessidade de um imperativo moral, ou seja, uma necessidade de salvaguardar a saúde humana nessa era do antropoceno diante de tantos riscos, né, que nós estamos sendo expostos. Claro, claro que esses riscos, eles não são riscos que do nosso tempo. A gente tem visto isso, né? Esses determinantes de questões ambientais, eles têm sido uma preocupação, inclusive global, a partir aí, desde o período do pós-guerra. Então, desde 1950, a gente marca aí uma fase de transformação profunda nessa relação entre humanidade e natureza, com alterações significativas em todos os indicadores de atividade humana e de impacto ambiental. Então, seguindo aí a Revolução Industrial, guerras, então tudo isso tem a ver com a preocupação global sobre esse tema. E a saúde planetária, ela entra aí com a questão chave, é, que, que é, na verdade, um paradoxo, né? A população humana hoje está mais saudável do que antes, porque nós discutimos o desenvolvimento, entendemos que o desenvolvimento econômico ele é necessário, mas o desenvolvimento econômico, por sua vez, é o que tem impactado o nosso planeta. Então, nós vivemos numa economia ela é baseada num PIB, então o crescimento econômico ele é estimulado a todo, né, a todo custo, e isso, por sua vez, não tem sido contrabalanceado com as questões da natureza. Então, o que que acontece? O desenvolvimento econômico, a gente entende que houve uma melhoria nos indicadores de saúde, no aumento da expectativa de vida e também na redução da mortalidade infantil. Mas, por outro lado, essa degradação ambiental tem sido aí uma exploração insustentável, trazendo poluição, alterações climáticas, né, e todo o dano no nosso planeta. Por isso, a gente chama esse campo, né, um campo voltado para saúde planetária, porque a gente está falando não só, né, de questões específicas, como eu falei, da saúde, mas de assuntos que envolvem aí diversas áreas. Então, nós discutimos, obviamente, essa grande aceleração a partir do impacto humano no planeta, que é exatamente essa era do antropoceno, mostrando aí esse aumento de 3 bilhões, né, para mais de 8,2 bilhões de pessoas desde a década de 1950. Então, tem esse marco aí pós-guerra, tem esse marco da Revolução Industrial. Então, tudo isso tem mudado as características biofísicas do planeta, pela emissão do CO2, pela concentração desse CO2 na atmosfera, que é o que a gente tem enfrentado aí, essa questão do aquecimento global. Então, diante de tudo isso, essa lente de saúde planetária, ela, como eu trago para vocês aqui nesse slide, ela é uma lente que, para a gente observar os desfechos na saúde, a gente tem que entender, né, todos esses aspectos que interferem aí em padrões que têm magnificado esses efeitos e que vão desde cultura, valores, comportamento, o consumo,
né, a forma de consumo da população, o crescimento populacional, as novas tecnologias. Então, tudo isso tem a ver, né, com esse impacto que está sempre ligado àquele paradoxo. Desenvolvimento trazendo melhor qualidade de vida, mas, por outro lado, o desenvolvimento fazendo uma degradação no planeta. Então, essa degradação envolve aí a integridade dessa biosfera, trazendo aí contaminação da água, contaminação do ar, a relação do solo. Então, existem vários aspectos que têm mudado, né, esse planeta e vai trazer questões que vêm se aproximando aí para o que a gente fala, né, desses desfechos relacionados à saúde, que é uma qualidade do ar ruim, que hoje a gente pode dizer que 99% da população mundial ela respira ar de qualidade fora dos padrões da Organização Mundial de Saúde, então ar não saudável. E claro que várias questões têm sido trabalhadas para adaptar. Quando a gente fala em qualidade do ar, por exemplo, existe a relação de qualidade do ar dentro dos ambientes, a qualidade do ar interno, ela vem também, tem sido um campo aí que tem trazido várias questões para serem trabalhadas dentro dos ambientes. Eu acho que esse é um ponto que a gente pode discutir depois. Então, são questões que vêm trazendo aí esse ambiente, tornando esse ambiente mais tóxico, né? Os eventos extremos provocados pelas mudanças climáticas, a insegurança alimentar. Então, tudo isso aqui vai passar também ainda por outras lentes, que são lentes de infraestrutura, são fatores socioeconômicos, governança, né? Então, questões de vulnerabilidade específicas também, de raça, de classe, de gênero, de idade, para chegar no efeito, no desfecho da saúde. Então, olha quanta coisa, né? Quantos profissionais poderiam estar envolvidos em todos esses aspectos, e por isso a gente diz que esse é um campo transdisciplinar, é um campo que precisa trabalhar, né, com todas essas questões para entender, de fato, como esses desfechos têm afetado a saúde em relação às doenças nutricionais, às doenças infecciosas, às doenças não transmissíveis, né? As injúrias diretas relacionadas aos eventos extremos, por exemplo, saúde reprodutiva, infantil e até mesmo a saúde mental, né? Por conta dos desastres enfim, essa perda da biodiversidade também que tem afetado diversas comunidades. Então, eu queria, esse slide, né, especialmente, chamar atenção para o que a gente vem discutindo na saúde planetária. Então, quando a gente tem falado desses limites planetários, há uma preocupação muito grande, porque isso aqui envolve uma cadeia econômica, né, envolve uma cadeia de decisões. Essa rosquinha aqui, inclusive, é a rosquinha, a economia Donut, né, que foi proposta pela economista britânica lá, a Kate Worth, e ela traz para a gente os tetos ecológicos do planeta e as bases sociais. Então, dentro desse teto ecológico, existem aí os limites planetários relacionados às mudanças climáticas, à integridade da biosfera, né, a perda da biodiversidade, os ciclos biogeoquímicos, a fertilização do solo que tem sido, né, inadequada, mudanças no uso da terra, acesso à água fresca, novos agentes químicos. Então, tudo isso aqui já tem ultrapassado os limites ecológicos, né? O que a gente chama de teto ecológico, que são necessários para aquele famoso desenvolvimento que nos traz uma melhor qualidade de vida. Então, como que a gente vai equilibrar isso aqui, sabendo que ainda nas bases sociais existem ainda lacunas onde uma parte da população não tem acesso ainda a uma água, um acesso à água potável, não tem acesso à moradia, não tem acesso à educação,
Então, a gente precisa desenvolver, precisa prosperar, mas a gente precisa equacionar isso. Então, a saúde planetária, né, ela discute esses limites, ela tem preocupado com esses limites e preocupado principalmente com esse espaço operacional seguro para a humanidade no planeta. Então, rapidamente, esses limites, eles têm sido bastante estudados, mostrando, inclusive, a interconexão entre eles, né? E, e isso uma questão também que a gente discute muito, é essa interconexão de riscos, né? Onde que essas questões elas têm sido mais amplificadas, e onde que é necessário agir imediatamente para a questão de adaptação, de mitigação. Então, eu queria também trazer para vocês um pouco desses impactos na saúde, né, das mudanças climáticas que a gente reconhece, e é o que a gente tem trabalhado muito para conscientizar os profissionais de saúde, e isso é importante quando a gente estiver falando lá em hospitais saudáveis, a necessidade de mudar comportamento, a necessidade dos profissionais de saúde entenderem o quanto é importante é, é, se adaptar, né, a uma agenda climática, ou aderir a uma agenda climática. Isso é importante porque há aí um impacto direto na saúde humana. E os profissionais eles precisam entender não só essas hipóteses diagnósticas, mas também o que eles próprios podem aderir para que seja reduzido esse impacto. Então, em relação ao papel dos profissionais de saúde, é bom a gente relembrar essa frase do Hipócrates, né? Primeiro, não causar danos, e eu acho que isso, né, tem tudo a ver com o que a gente está discutindo nessa mesa aqui hoje, que é o cuidado que todos nós precisamos ter, né? Desde a estrutura dos serviços de saúde, né, no sentido desses serviços eles operarem com uma consciência ambiental maior, com consciência ambiental que proteja não só o ambiente externo, mas que também proteja a saúde das pessoas. E aí, quando Hipócrates diz isso, né, eu entendo que os profissionais de saúde têm aí um papel fundamental, né, nessa promoção da saúde planetária. Então, é reconhecer e tratar esses impactos das mudanças ambientais na saúde, é reduzir a pegada ambiental do serviço de saúde, é advogar por políticas públicas que protejam a saúde humana e ambiental, comunicar efetivamente os vínculos entre saúde e meio ambiente e, obviamente, incluir essa perspectiva planetária na formação e prática profissional. Passou. Bom, então, para finalizar, eu queria só trazer para vocês que eu acho que aqui já vou deixar né, uma discussão aí para que o próprio Vital possa ampliar um pouco mais, que é a área dele, né, hospitais saudáveis. Em, em 2021, nós fizemos essa análise, né, publicamos no BMJ uma análise sobre a descarbonização do setor de saúde em países de baixa e média renda, e, e nós avaliamos, né, esse impacto do serviço de saúde, inclusive trazendo muitos resultados dessa ação do hospital, dos hospitais verdes, mostrando essa iniciativa Saúde Sem Danos, mostrando como que essa estrutura hospitalar ela pode ser entendida aí, inclusive como uma cidade, né, como um bairro, dentro da sua complexidade de várias questões que precisam ser gerenciadas, né, no sentido de reduzir esses impactos. Então, aqui a gente traz esse infográfico, quem quiser pode acessar esse artigo, e
e entender um pouco mais, né, obviamente, agora na fala de Vital, sobre o que tem feito aqui no Brasil, como é que a gente tem trabalhado com essas questões de descarbonização, inclusive, né, ligado às políticas públicas que recentemente, né, a partir da COP30, a gente teve aí o lançamento do Plano de Ação Climática para a Saúde, e eu acho que essa é uma política que cada vez mais precisa ser implementada, né, por todos esses setores. Então, eu agradeço mais uma vez, né, a oportunidade e fico à disposição para a gente ampliar aí esse bate-papo. Muito obrigada. Muito obrigada, Neuzair. Vamos aqui, então, na apresentação do Vital. O Vital é arquiteto e urbanista, mestre em administração de empresas pela FGV, presidente do Conselho Consultivo da organização não governamental Projeto Hospitais Saudáveis, área de concentração Gestão Ambiental, administrador hospitalar e de sistemas de saúde pela FGV, coordenador do Programa Estadual de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde do Centro de Vigilância Sanitária da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo. Então, bem-vindo, Vital. É um prazer ter você aqui participando de um evento da ABDH e essa aproximação maior aí que a gente pode fazer das nossas entidades, né? Bem-vindo. Olá, Renata. Super obrigado pela oportunidade. Olá a todos. Eu tenho um carinho muito grande pela BDH. Sou arquiteto de formação, sempre trabalhando na área da saúde, então eu acho que a BDH cumpre uma função importantíssima aí no campo da promoção aí dessa atividade. Eu me lembro que no tempo da faculdade de arquitetura, falava-se muito assim, não, o arquiteto não tem que ser especializado, o arquiteto é aquele que resolve os problemas. E vários mestres da arquitetura hospitalar me mostraram que, sem mergulhar no tema, você de fato. Então, esse é um debate constante, né? Como fazer a melhor estrutura de saúde e é extremamente importante, né? Já que a gente está falando de um tema ambiental, eu queria colocar assim vários conceitos, aproveitar todas as oportunidades para algumas reflexões que são importantes, né? Como por exemplo, o me- o- a melhor contribuição que uma estrutura de assistência à saúde pode dar ao meio ambiente, ela é ser eficiente, né? Porque a gente pode questionar, por exemplo, há um questionamento muito grande sobre o consumo de carne vermelha e o seu impacto na saúde. Se a gente falasse aqui por exemplo, hábitos, né, a bebida alcoólica, o cigarro, são coisas que têm que ser meio que combatidas e trabalhadas. Mas agora, assim, ninguém quer menos saúde, ninguém quer menos assistência à saúde. Não há como pôr freio nisso. Na verdade, o que a gente tem é que obter o maior desempenho, o melhor resultado. Isso é um compromisso, seja uma instituição privada, uma instituição pública, um compromisso importantíssimo, né, para o próprio valor social da saúde. Eu vou compartilhar ah, uma apresentação aqui. É, deixa eu ver se eu acerto. Tá? Espero que dê certo. Tá. Foi, né? Bom, muito rapidamente, então, eu vou estar falando de coisas assim muito aplicadas à área de atuação dos engenheiros, arquitetos, gestores, lideranças da área da saúde. Eu estou falando muito também do impacto da própria operação de saúde no meio ambiente, né, que é uma questão que a Neuzair colocou e já muito bem contextualizada no sentido dos limites planetários e tudo mais, mas também eu acho que cabe uma reflexão muito importante. Então, a gente tem três aspectos principais. Esse impacto que o setor saúde tem sobre o meio ambiente, que
é facilmente reconhecível, a gente vai aprofundar bastante isso. Tem também que pensar nos impactos que os eventos ambientais, as circunstâncias ambientais têm sobre a infraestrutura de saúde, não é? Então, a gente vive hoje mudança climática, eventos extremos, eventos climáticos extremos, e cabe ao arquiteto, ao engenheiro, mas também ao gestor e a todos os planejadores, preparar a infraestrutura de saúde para esse contexto, né? A gente não está falando também só de eventos extremos, como as enchentes, os deslizamentos de terra. A gente está falando de escassez de recursos, como, por exemplo, crise hídrica, que a gente já viveu bastante. A própria questão energética, que eu vou até dar um destaque, porque eu acho que tem um espaço muito grande para a atuação do gestor de infraestrutura na área de energia e água, e cadeias logísticas em geral, né, todo o abastecimento da instituição, toda a estrutura física fica em risco em contextos de crise ambiental. E tem um terceiro aspecto, né, que eu queria destacar, porque assim, o setor saúde ele é muito importante para a sociedade como um todo. Então, a gente pode olhar tudo aquilo como um negócio, pode olhar como uma operação, mas a gente tem que também olhar isso como um valor social, como uma importância para todo o contexto em que ele está inserido, né? A função primordial da área da saúde, essencial, o próprio direito à saúde, e também a responsabilidade da área da saúde. Quando eu falo área da saúde, eu estou falando da forma mais ampla possível, mas eu estou falando das pessoas, não só das instituições, sim, das instituições, dos governantes, dos gestores e dos profissionais de saúde, incluindo engenheiros e arquitetos, de tomada de posição. Porque, na verdade, o que a gente tem que trabalhar, como o Mesaí colocou muito bem, é esse engajamento numa grande transformação. É uma transformação muito profunda, muitas vezes é difícil para as pessoas conceber, né, uma coisa. Eu conto aí com a criatividade dos arquitetos, colegas, para imaginar exatamente como é, né? Você ter essa realidade que você já conhece, querer ter um processo de trabalho, seja no planejamento, no design, mas seja também na manutenção, na operação, no desenvolvimento de soluções, de tecnologias, pensar isso para um futuro onde você tem, então, um ambiente muito mais desafiador da perspectiva dos impactos sobre essa infraestrutura, as condições de operação, etc., uma pressão sobre eficiência, isso é uma reflexão, por exemplo, que a gente faz muito em função dos estudos do Fórum Econômico Mundial, do Banco Econômico, do Banco Mundial, que tem apontado a pressão econômica, né? A gente sabe que saúde é caro, e então, sobre evitar essa situação, contribuir para essa transformação que permita evitar contextos extremos, né? Inclusive de colapso da estrutura de saúde. Eu não estou sendo exagerado, fazendo de forma muito resumida, sem despejar dados, né? Procurei evitar aqui despejar dados, mas na prática, a gente está falando do que dizem a comunidade científica, o painel de clima da ONU, enfim, e os principais agentes aí que estão desenvolvendo essa temática. Não é? O altíssimo nível de risco, a gente já passou de 1,5 graus de aquecimento global, a gente vai viver este ano um ano de El Niño, um fenômeno climático, um El Niño forte. Então, a gente tem já sentido na pele o que acontece com relação a isso, não é? E de que maneira isso vai afetar o contexto em que a gente trabalha, seja no planejamento, seja na operação, seja no consumo, né? Da questão da saúde. Eu vou falar sempre da perspectiva do projeto Hospitais Saudáveis, que é enfim, é a minha paixão, uma coisa que hoje envolve muita gente, convido a todos a conhecer, e a nossa missão não é nada mais, nada menos do que transformar o setor saúde em exemplo para a sociedade. Eu acho que isso resume muito bem. É como fazer o setor saúde, na verdade, absorver todas essas pressões. A gente tem uma ambição. Saúde, a gente sabe, né, que diz respeito a uma aspiração, né? Nenhuma sociedade do mundo tem a saúde que satisfaz, todo mundo sempre quer
em termos de sistema de saúde, é sempre algo que é um desejo de ter maior qualidade de vida, a própria questão da negação, né, da morte. Então, a gente quer transformar essa máquina da saúde num exemplo para a sociedade em aspectos do meio ambiente, da segurança do trabalhador e da saúde pública e da saúde do paciente, né? Então, é uma missão ambiciosa. Estamos trabalhando desde 2008 em parceria com uma organização internacional que se chama Healthcare Without Harm, carinhosamente aqui Saúde Sem Dano, em português, ou Salud Sem Dano, em espanhol. Essa organização está no mundo inteiro, e desde 2012 a gente tem a Rede Global Hospitais Verdes Saudáveis, que é algo que, vamos dizer assim, operacionaliza toda essa rede, essa interação que já havia, né, antes. A rede hoje está bastante disseminada em praticamente no mundo inteiro. Já tem países novos aí que já estão dentro da rede. Organizações como Hospitais Saudáveis, na Austrália, na África, na Índia, enfim, Filipinas, Nepal, isso aí está bem estruturado, e é bem interessante essa cooperação que a gente consegue, inclusive, com organizações do Sul Global, né, compartilhando muito da experiência do Brasil com a América Latina, com o Sudeste Asiático, Austrália, enfim, temos um ambiente muito rico, né? É, eu vou explicar um pouco o que significa os membros da rede, né, que aqui aparecem, enfim, quase 70 mil organizações de saúde no mundo inteiro, e como isso funciona, né? Eu vou explicar muito a partir do nosso trabalho aqui no Brasil. As organizações de saúde, então, elas têm a oportunidade de aderir a essa rede, e nesse compromisso, né, a adesão ela acontece, é gratuita. Já fica aqui também um convite para quem está atuando dentro de uma organização de saúde e tiver interesse, nos procurar. Ela é uma adesão gratuita, baseada em compromisso. Então, o que vai funcionar isso é como um processo que vai ter um apoio técnico muito grande, a oportunidade de trabalhar em rede com outras organizações, sejam elas muito similares, né? A gente tem uma grande quantidade de membros, então a gente consegue formar grupos de hospitais públicos, hospitais privados, hospitais de alta complexidade, hospitais universitários, discutir seus problemas, promover workshops. A gente também produz ou traduz também, algumas vezes, guias, manuais, temos muitas ferramentas, né, também, que são ferramentas online ou ferramentas, enfim, que você pode baixar para utilizar, para fazer a sua gestão ambiental. E aí, a partir desse compromisso, você estabelece metas voluntárias, realiza a sua autoavaliação e reporta, né? E esse perfil de membros que a gente tem pelo Brasil todo, ele reflete muito também o próprio estrutura, né? Seja do SUS, seja do sistema de saúde suplementar. A gente tem bom número de organizações públicas, privadas, sem fins de lucro, enfim, de todos os padrões aí, pequenos hospitais, santas casas no interior do Brasil, até grandes hospitais universitários ou hospitais de alta complexidade e tecnologia. A agenda é um documento que a gente ainda usa, foi o documento base para o lançamento da rede, né? Ele está disponível no site dos Hospitais Saudáveis, em português, e é bastante didático. Eu tenho certeza que qualquer arquiteto ou engenheiro aqui está se enxergando tranquilamente aqui nesses temas, né? Uma vez que eles têm uma relação muito forte, né, com o nosso trabalho. A gente tem um tema que é edifícios, né? Mas a gente também trabalha com energia, com substâncias químicas, por exemplo. Vocês não imaginam quantas substâncias químicas têm a ver com a infraestrutura do hospital. Vou pegar um exemplo muito rapidamente. Hoje o projeto Hospitais Saudáveis ele tem um trabalho muito forte com plásticos, né? Vocês devem ter ouvido falar sobre microplásticos, os problemas de saúde decorrentes aí da poluição plástica. Agora, se você olhar um hospital, você vai ver que ele, cada vez mais, ele é puro plástico, né?
e a gente tem aquele plástico descartável, aquele plástico utilizado por frações de segundo que já é jogado fora, do copinho, do canudinho, do saquinho, mas a gente tem também toda a construção. Então, se você projeta um hospital, aí alguém pode ficar bravo comigo, a gente tem esse problema com a questão do PVC, né? O PVC é um plástico onipresente no hospital. Ele está não só nos equipos de infusão, nos materiais hospitalares, como ele está também na construção. E é o nosso querido piso vinílico, né? O nosso o forro pacote, PVC, o bate-maca, as divisórias, é tudo. Hoje tem porta e janela de PVC, e o PVC é extremamente prejudicial para o meio ambiente. Então, me desculpa aqui se tem algum fabricante de PVC ou representante dos produtos, mas é só um ponto, né, para exemplificar. A gente tem substâncias tóxicas presentes em diversos produtos, em tintas, em lubrificantes e também, obviamente, muitas vezes nos reagentes e nos insumos, né? Então, é por isso que nessa matriz aqui do guia, da agenda, a gente tem como último item compras, né? Compras, eu vou falar um pouco mais sobre a questão do consumo. E, por favor, não entendam que compras, suprimentos, né, que vocês devem estar bastante familiarizados na operação hospitalar, a importância, né, de toda a questão dos suprimentos, não entendam isso como, isso é outra área, eu trabalho na infraestrutura, eu trabalho na manutenção, eu trabalho na engenharia, porque, na verdade, você tem um conceito de tecnologia de saúde, né? Então, quando você está projetando um hospital, você já está embutindo nesse projeto as tecnologias incorporadas. Né? A operação de saúde é um grande hub de uma série de serviços e produtos. Então, não é só os produtos que você usa na construção, o desempenho e a eficiência desse edifício, por exemplo, a questão da climatização, que é o maior consumo de energia dentro de um hospital típico, vem da climatização, e em que medida você consegue otimizar essa eficiência pelo próprio projeto. Mas então, compras é um grande agregador, né? Até porque você também compra energia, você compra água, você compra engenharia, você compra infraestrutura. E o primeiro item que é a liderança. Então, eu chamo a atenção para esses dois, porque eles são o ponto de partida e o ponto de integração final, que é a liderança, que é a capacidade aí das organizações de saúde de se estruturar para cumprir essa agenda ambiental, a começar da direção, né, da governança, da estrutura, de dar as oportunidades, de construir as condições para uma organização de fato ambientalmente aí sustentável e uma operação no conjunto de toda a cadeia produtiva, e concluindo aqui por compras, mas passando por edifício, por fármacos, por infraestrutura logística, transporte, etc. Desses 10 itens, o projeto Hospitais Saudáveis, a gente começou com o desafio de clima em 2015, lançado, né, mundialmente e simultaneamente, né, na verdade, em novembro de 2014, a gente lançou isso no Brasil. Foi um chamado à ação desde 2009, por exemplo, no nosso seminário anual, a gente já colocava clima. Eu tenho quase certeza que as pessoas em 2009, eu vivi isso, mas enfim, quando a gente colocava mudança climática em tema de seminário na área da saúde, as pessoas sofriam quase um choque. Falavam, mas do que se trata? E isso é de fato importante, eu tenho tanta... Né? Um aspecto muito central na área da saúde é observar que tudo é muito urgente. E isso é o que atrapalha muito, né, na área da saúde. A gente tem um senso de crise constante, de carência de recursos, ou, enfim, até da pressão sobre a excelência para quem está na ponta da excelência, ou da pressão pela sobrevivência para quem está na ponta da sobrevivência. Mas colocar as questões de sustentabilidade, na verdade, reorganiza todo o processo, e por isso que é tão importante. Então, hoje a gente observa muito bem os grandes padrões de excelência, inclusive trabalhamos muito junto com a equipe da ONA, né, que faz a área de qualidade. Então, nesse novo manual, nesse novo documento da ONA, está lá toda a questão climática. Trabalhamos também juntos com a JCI, via parceiros internacionais, via o Geneva Sustainability Center, que é
é uma organização parceira da JCI através da Federação Internacional de Hospitais, enfim, todo esse trabalho hoje está muito direcionado para a excelência na sustentabilidade, no enfrentamento das questões ambientais, né? Então, aqui no Brasil, até por uma avaliação da receptividade, das oportunidades e das necessidades, a gente concentrou o trabalho em 4 grandes desafios, que são esses que estão aí, não é? O de clima, que foi o primeiro. Claro que todo mundo sempre tem um olhar muito atento a resíduos, não posso falar por todos, mas assim é sabido o quanto os resíduos de serviço de saúde têm uma importância dentro da operação de saúde, então foi uma escolha natural. Energia, interessante que a gente lançou em 2020, entre altos e baixos de situação limite de energia, né? A gente sabe que o sistema elétrico no Brasil, no mundo, enfim, sofre pressões até por causas climáticas, né? Nós temos uma matriz hidrelétrica que já não produz o que seria esperado e o quanto energia é essencial na operação de saúde, né? Não tem hospital, não tem serviço de saúde sem energia. No entanto, é um aspecto de gestão, eu diria que hoje bastante sofisticado, mas que foi uma pressão recente. Então, ainda existe muito hospital negligenciando bastante a questão estratégica da energia, e a gente apoia muito isso, trabalha muito fortemente com equipes e grupos de discussão com uma série de aspectos importantes da energia. E o desafio de compras, que é relativamente novo, mas que, na verdade, também é um. Todos esses desafios. Eu achei que tinha um outro. Esse slide que eu queria mostrar. Desculpa, depois eu volto naquilo. Então, aqui a gente vê a estrutura, assim, e tem muito mais coisa do que isso, né? Tem vamos dizer, o conceito de comunidade de prática, né? Onde a gente já tem uma tradição de todos os anos reunir profissionais, construir a agenda do seminário que a gente faz todo final de ano, tem os cases, tem os prêmios, né? Temos prêmios internacionais, temos prêmios nacionais, um prêmio Amigo do Meio Ambiente, promovido aqui pela Secretaria da Saúde de São Paulo, mas que cobre nacionalmente, enfim. E muito material de apoio, muita ferramenta. Eu não vou descrever todas as ferramentas, mas procurem no nosso site, depois peguem meu e-mail, porque a gente tem guia para escolha de tecnologia, por exemplo, em sistemas de climatização, até para evitar os gases refrigerantes inadequados. Vocês não sabem quanta coisa existe relacionada ao impacto climático na operação de saúde, né? Por exemplo, estou falando de gases refrigerantes, que é um tema importante, o quanto já existe de tecnologia para melhorar o desempenho nessa área, mas a gente pode falar de gases anestésicos, né? Para ficar naquele mundo do escopo 1. O escopo 1 é aquela emissão que está ali diretamente dentro da tua operação, do teu espaço físico do hospital. E a gente tem ganhos, né, em escopo 2, que é justamente a emissão de gás de efeito estufa a partir do sistema elétrico, e o escopo 3, que é contemplado muito no desafio de compras, mas também está relacionado ao desafio de resíduos, que são as emissões que acontecem fora da tua operação, por exemplo, através dos produtos que você consome, né? É bastante coisa. Eu vou tentar então resumir, mas assim, eu poderia falar horas sobre os impactos das mudanças climáticas sobre as operações de saúde. E a vulnerabilidade. Vulnerabilidade, vocês vão se acostumando. A análise de vulnerabilidade está se tornando um tema central para você que é gestor, para você que é responsável por infraestrutura, que é planejador, até quem está trabalhando na questão financeira. Para quem ficou muito impressionado com as enchentes no sul, a gente já teve eventos esse ano também em Minas, enfim, no próprio região sul do país, né, em Santa Catarina, mas enfim, para quem fica muito impressionado com as enchentes, vejam, por exemplo, o exemplo da seca na Amazônia, que interrompeu a cadeia logística de toda a região. Imagina você um hospital que está no interior do Pará, não muito no interior, em Santarém, enfim, em Alter do Chão, e a estrutura toda de transporte é baseada em barcos que não podiam mais circular por causa dos bancos de areia, porque os rios secaram. Então,
desde tirar o resíduo. O pessoal de Porto Alegre falava assim: a gente não consegue tirar o lixo de dentro do hospital porque o hospital está ilhado, né? Ilhado, muitas vezes sem energia, sem poder trocar a equipe que toca o hospital, sem poder ir para casa, os trabalhadores, e nem chegarem os outros e os pacientes, obviamente, no meio disso tudo. Então, eu trago, para finalizar, não é? Assim, procurando não me estender muito, eu estou meio sem noção aqui do tempo, mas essa colocação, a Organização Mundial da Saúde vem trabalhando há bastante tempo, né? Mas aí a gente tem aqui como principal referência, em 2001, o Programa de Saúde da Organização Mundial da Saúde, que foi um ponto alto na agenda de saúde e clima, né? Clima e saúde nasceram juntos na Rio 92, na Conferência Mundial de Clima, no Rio de Janeiro. Mas por mais de 10, 15 anos, saúde ficou de lado diante da questão da discussão da economia, do impacto da mudança climática na economia. E agora retorna, né? Já retorna desde de 2001, principalmente, aqui com uma coisa bem concreta. Eu recomendo vocês prestarem atenção nesse nome, ATACH. Não sei se vocês veem o meu cursor aqui, né? Que é a Aliança para a Transformação de Ação de Clima e Saúde. É um programa da Organização Mundial de Saúde que já está bem estruturado. Vocês estão vendo que ele está em duas frentes. Do lado do compromisso um, a questão da resiliência e da adaptação. Vocês vão também ouvir muito falar nisso. Quando fala em clima, a gente tem adaptação e mitigação. Adaptação é como o setor saúde vai encarar a mudança climática. Basta dizer que em 2014, por exemplo, em meio a uma pequena crise econômica, o setor saúde teve um impacto enorme, principalmente o setor privado, com a migração ali de 5 milhões de pessoas para o SUS, de uma hora para outra, e o SUS ficou sobrecarregado e tudo mais. Então, assim, como trabalhar a adaptação do setor saúde e como trabalhar a saúde de baixo carbono, que é o que a gente vê do lado direito aí, com esse compromisso dois. Então, a gente tem muito trabalho nessas duas frentes, né? Eu chamo a atenção, já concluindo, para esse Belém Health Action Plan, que é o documento proposto pelo governo brasileiro, teve esse mérito na presidência da COP30, né? Foi um documento trabalhado muito fortemente. O projeto Os Pés Saudáveis esteve nessas conferências todas discutindo a minuta desse plano de ação em saúde de Belém. O plano foi aprovado, está integrado ao ATACH, está integrado às diretrizes, e no Brasil a gente tem uma versão nacional que é o Adapta SUS, que também é importante vocês observarem. Mas a gente segue muito esse plano global pela sua abrangência mais ampla, né? Eu acho que é uma das demandas importantes para o setor saúde. Eu deixo essa mensagem, convido a todos a conhecer o projeto As Peças Saudáveis. Aqui essa foto mostra a cerimônia de premiação do Prêmio Global de Clima do ano passado, né? Muitas carinhas conhecidas, não sei, vocês poderiam, certamente devem considerar a possibilidade de participar do seminário desse ano, novamente no Hospital Sírio-Libanês, em novembro. Estão todos convidados, é um evento gratuito. Vamos estar também participando de alguns eventos na Hospitalar e prestigiando a Hospitalar, que é muito importante, né? E sempre aberto aqui a contatos e fortalecer esse trabalho que a gente faz com as organizações de saúde. Bom, sem me estender mais, desculpa se eu. Sim, agora eu estou vendo. Eu não via o relógio, desculpa, a Renata. Então, eu acho que eu me perdi no tempo. Tudo bem, passou um pouquinho, mas a gente também não conseguia cortar aqui porque estava interessante obviamente, você tem muito mais conteúdo para a gente conseguir conversar, né? Mas acho que isso aqui fica só um gostinho, né? Para a gente combinar novas conversas, outros bate-papos aí, porque temos muito assunto, com certeza, com vocês dois, né? A gente tem um tempinho só para encerrar aqui, a gente só ganhou uns minutinhos a mais aqui da plataforma. É,
E aí, eu acho que eu queria a gente caminhar para alguma pergunta e depois as considerações finais para a gente também não estender muito, mas ter um minutinho aqui de conversa entre vocês, né? Tem uma pergunta aqui no chat, eu queria fazer essa, e aí eu passo para a Fran, que a Francine também tem uma pergunta, e a gente anda aqui para o encerramento. Pode ser assim? Então, acho que em meio ao cenário de mudanças climáticas, riscos biológicos e insegurança ambiental, que vocês trouxeram aqui muito para a gente agora, né? Como transformar o hospital em infraestrutura crítica de referência para a saúde planetária. Então, acho que isso aqui pode fechar um pouquinho aqui da fala de vocês nos dois aspectos, o protagonismo, então, do edifício, né, hospitalar e a infraestrutura carregando isso tudo, com todos esses aspectos que o Vital acabou de trazer. Então, se puderem falar um pouquinho sobre isso, e aí a gente vem para mais uma pergunta, então, para encerrar, por favor. Ah, acho que eu posso começar? Por favor. Obrigada, Letícia, pela pergunta, excelente pergunta. E assim, a gente, dentro da saúde planetária, a, a gente estuda, a gente fala dos aspectos não só de entender, como eu falei, os desfechos na saúde, né? Ampliar a hipótese diagnóstica. A gente trabalha muito em formar novos profissionais com essa lente, mas também essa lente de entender que o profissional de saúde ele precisa influenciar, né, através da sua voz, influenciar o paciente, influenciar a estrutura que ele trabalha. Então, ela fala como transformar o hospital em infraestrutura crítica de referência para a saúde planetária. Então, o que a gente vem trabalhando é no sentido de envolver os gestores, né, envolver profissionais para que essa discussão ela se torne uma prática dentro da atuação de cada um, né? Então, esse é um papel muito difícil, né? Eu acabei de fazer um curso agora, eu concluí essa semana um curso junto com a Columbia, né, University, onde a gente está trabalhando exatamente essa questão, né, de como educar nessa área e lá não se restringiu apenas a educar nessa perspectiva de hipótese diagnóstica, mas também educar no sentido de você entender o que você está produzindo dentro desse sistema. E não só na sua ação profissional, mas também como educar, né, o paciente. Então, eu acho que existem vários caminhos aí, né, para a gente trabalhar dentro dessa estrutura. E lembrando da frase do Hipócrates, né? Primeiro, não causar danos. Bom, só um comentário rápido também, aproveitando o gancho que a Neuzaí colocou já muito bem essa questão. Eu acho que a pergunta faz algumas provocações, não sei se ficou muito claro para mim o conceito de infraestrutura crítica, né? Quando a gente fala de sistema de saúde, a gente pensa em infraestrutura crítica, todo hospital é uma infraestrutura crítica dentro de uma comunidade, em ambiente de, por exemplo, desastre, crise climática ou pandemia, ou enfim, além de ser uma estrutura extremamente importante em condições regulares e em situações extremas, é sempre uma infraestrutura crítica. Há hospitais que se relacionam de maneira muito próxima com a comunidade. Existe até uma tipologia, né, de alguns estudiosos a respeito de como classificar o comportamento do hospital no seu papel dentro do sistema de saúde. A gente sabe que existem hospitais porta fechada, que funcionam referenciados, com extremamente especializados, outros que se relacionam mais diretamente, hospitais que incorporam até assistência primária, que estão integrados a serviços. E acho que a lição que a gente pode tirar dessa pergunta é, primeiro, que o hospital não pode virar as costas para a comunidade e não pode virar as costas para as políticas públicas. No ano passado, a gente organizou um painel no seminário cuja pergunta é o seguinte: existe um hospital sustentável numa cidade insustentável? Então, assim, é muito frequente
que o profissional de saúde e, mais ainda, o gestor de saúde, ou mesmo você vai encontrar a bancada de saúde no Congresso, ou um secretário de saúde de determinada cidade ou estado, que entende que saúde termina na porta do hospital. Que o compromisso dele é o orçamento e o aspecto curativo por excelência. Então, aquela máquina que é extremamente exigente e complexa, realmente, de fato, absorve muito. Mas se a gente não ficar muito atento para o contexto de saúde mais amplo e de política pública e de soluções integradas, de cidade, de ambiente, de matriz energética, de estrutura logística, de políticas públicas em geral, não existe saúde suficiente, não existe. Então, a gente precisa começar a ter uma sociedade mais saudável, uma estrutura mais saudável, procurar cidades mais resilientes, para que essa infraestrutura de saúde opere dentro do seu melhor. É importante que o hospital seja adaptado e sustentável e resiliente, mas é muito difícil isolar ele dos fatores externos. Então, ele pode, inclusive, participar ativamente de políticas, por exemplo, como planos de mudança climática, como planos de adaptação, e, inclusive, interagir com o planejamento urbano. E eu deixo essa mensagem para os nossos colegas arquitetos e engenheiros, né? Pensarem a infraestrutura de saúde dentro desse contexto, não pensarem o hospital dentro daquele lote, vamos dizer assim, de trabalho, e sim de como ele se relaciona de uma maneira mais ampla. Em todas as dimensões, físicas, obviamente, né? Com o seu impacto de vizinhança, com a sua relação com o entorno, mas também em caráter econômico, tecnológico, social, que são dimensões importantes para serem levadas em conta. Bom, e voltamos naquele slide da Neuzair que mostra ali um hospital quase ali como uma cidade, bairro, né? É muito mais do que um edifício. Então, Francine, você quer fazer sua pergunta? E aí acho que a gente pode caminhar então para as considerações finais também, por favor. Eu quero fazer uma pergunta rápida. Primeiro, eu queria parabenizar, né, o Zaire e a Vital, porque quando a gente vê o título, né, Saúde Planetária e Hospitais Saudáveis, parece uma coisa muito ampla, né? E aí, vendo vocês falarem, a gente vê como tudo se aplica e como está interligado à arquitetura e ao planejamento em saúde propriamente dito. E a minha pergunta é mais nesse sentido, assim, pensando no planejamento das instituições de saúde, né? Então, como vocês veem, assim, que esses princípios, todos que vocês falaram aqui, podem ser incorporados no planejamento das instituições? O Vital falou bastante da aplicação nos hospitais, a Neuzaire falou de uma forma mais ampla de saúde planetária em geral, da população, mas a gente pensando no planejamento, o que que o arquiteto assim, o que que é importante o arquiteto se preocupar quando a gente pensa no planejamento da saúde? Então, assim, é mais importante a gente pensar, mais importante não, uma relação, né, na promoção da saúde ou no tratamento das doenças, porque a gente sabe que isso tudo que está acontecendo tem muito a ver também com as doenças, né? Está impactando muito diretamente as doenças da população. Como que vocês veem esse planejamento entre saúde, doença e arquitetura nesse meio? Por favor, Nezaira, a pergunta é boa, hein? Sim, Levantou a bola. muito obrigada pela pergunta. E eu acho que a gente, com essa pergunta, a gente já vai puxar um novo encontro, né? Eu espero que aconteça um novo encontro. É, são questões que a gente precisa, como eu digo, né? Parte do princípio da educação. Ultimamente eu tenho falado, eu falei, nossa, eu trabalho com qualidade do ar. E qualidade do ar interno é algo que a gente está investindo muito, e isso depende muito do planejamento dos arquitetos, depende muito do planejamento dos engenheiros, enfim. Só que o que a gente está vendo é que muitas vezes esses profissionais não conhecem bem sobre o tema. E aí, a gente
né, se depara com verdadeiros prédios assim que não tem ali uma estrutura adequada para a qualidade do ar, não tem uma taxa de ventilação. Isso não estou falando, né, especificamente de hospitais. Mas a gente sabe que tem unidades de saúde menor, que também não tem esse cuidado. Centros cirúrgicos, pequenos centros cirúrgicos, dentro de unidades menores, onde a gente já, né, por exemplo, vê um split instalado dentro de uma unidade cirúrgica. Então, isso parte do princípio de que o profissional ele ainda não tem o conhecimento adequado sobre a qualidade do ar, porque é ele que está ali, né, por trás daquela elaboração daquele projeto. Então, eu acho que assim extremamente necessário, né, o envolvimento de arquitetos nessa área, principalmente para a qualidade do ar interno. E, né, a gente fala sobre a questão de mofo nesses ambientes, como eles interferem na saúde. E isso é uma questão estrutural, que muitas vezes depende de um. Não é só de passar uma tinta, né, para poder cobrir o mofo. Muitas vezes o mofo está ali adentrando naquela estrutura que a gente precisa ter uma abordagem muito maior, estrutural e de planejamento para isso, né? De reconstrução desse ambiente. Então, eu acho fundamental que seja investido, né, mais processos educativos, mais capacitação para os profissionais nessa área. É verdade, eu também concordo. Excelente colocação do Anel Zaire, quanto o profissional de arquitetura pode contribuir, sim, no desenho da instalação, né? Mas eu adorei a maneira como a Francine também deu ênfase ao planejamento, planejamento, planejamento. Eu acho que o diferencial, eu sou arquiteto de formação, eu encontrei nos muitos anos de carreira, eu percebi que uma quantidade grande dos colegas, desde o tempo da faculdade e outros tantos arquitetos, vão para uma área de planejamento urbano, de gestão pública, de gestão ambiental, eh, como uma extensão natural da sua formação e da sua atribuição como arquiteto, não como um desvio, alguém que, puxa vida, o cara acabou trabalhando numa empresa de resíduos ou numa empresa de energia. Não, o arquiteto tem essa vocação natural, tem essa formação privilegiada em planejamento. Nós somos arquitetos urbanistas de formação, a grande maioria, não sei se tem algum curso hoje que seja exclusivamente de arquitetura, estou meio não acompanho tão de perto, mas eu lembro que o padrão é o arquiteto urbanista. E acho que isso é um trunfo da nossa formação. E a Francine colocou uma questão que eu acho que é extremamente provocadora, precisa de um dia inteiro para a gente responder, que é o paradoxo, né, de investir na assistência à saúde ou investir na qualidade de vida. A grande questão que eu considero uma falsa polarização, não me agrada esses debates, gente que combate, chama de hospitalocêntrico, trata de maneira muito negativa, normalmente sanitaristas, etc., que estão cobertos de razão quando fala que um real investido em saneamento básico economiza 5, 10 em assistência à saúde. Isso é muito correto. Mas, assim, depende do seu lugar, de onde você está falando. Se você é um arquiteto contratado para fazer o projeto de um hospital, vai fazer o seu melhor. Se você, de fato, incorporar uma série de aspectos ambientais e de desempenho físico, e tenha sempre à disposição para aprender, pesquisar e desenvolver essa área, porque ela é extremamente dinâmica. Mas jamais perca de vista, seja um arquiteto atuando no design, no planejamento, eu trabalhei, eu sei como é fazer plano do zero, fazer diagnóstico, fazer estudos de demanda e etc., ajustar. Eu trabalhei bastante com isso nos meus primeiros anos na arquitetura hospitalar, e acho que existe sim essa contribuição importantíssima para a sustentabilidade mediante se atualizar e se informar sobre como fazer um edifício
eficiente ambientalmente. E saudável, e incorporar o verde, a gente tem visto hoje linhas terapêuticas importantíssimas de contato com a natureza, borboletário, fazendo maravilhas para os pacientes e gerando também maior controle, maior qualidade na assistência e, portanto, desempenho. Mas também ter um olhar, né, de integrar essa instituição de saúde em que você atua, esse teu cliente que você pode orientar, esse teu sistema no qual você está atuando, se você é de uma manutenção, se você está numa área de equipamentos, da engenharia clínica e etc., todas essas áreas têm um potencial muito grande de integrar a operação de saúde na agenda ambiental, seja via discussão, por exemplo, de sistemas energéticos, seja de políticas públicas, e todos esses aspectos. Então, eu acho que, como profissional, por exemplo, eu cito aqui que existe uma recém-formada rede brasileira chamada Saúde e Clima. Então, ela trabalha, e ela foi derivada, né, do Global Climate and Health Alliance, que é uma organização fortíssima no mundo inteiro, promovendo clima e saúde. Então, assim, é natural que o profissional hoje, trabalhando na área de infraestrutura, sequer tenha conhecimento do que se discute em relação a clima e saúde. Por outro lado, não é aceitável ignorar todo esse universo. Então, colegas da BDH, vamos todos dar um pouco de atenção, dedicar a matéria-prima mais rara e valiosa nos dias de hoje, que é o nosso tempo, para também observar muito o que está acontecendo nesse debate sobre clima e saúde. É bastante amplo e a gente muitas vezes fala em a palavra chique, né? Letramento climático. Então, todo profissional hoje, para estar atualizado, para estar valorizado, inclusive, no mercado, é impressionante como é valorizado hoje o profissional que tem várias especializações, mas ele está ao par das demandas de sustentabilidade, de mudança climática, de questões ambientais. Então, ele está preparado para atuar nisso. E o pessoal fala letramento, que é muito bonitinho, mas eu chamo de alfabetização mesmo. Vamos nos atualizar sempre. Essa é a minha mensagem. Pode considerar já uma mensagem final. Tá Eu, ótimo, que, obrigada. eu queria, Rê, a gente tem, acho que estamos caminhando para o final, né? Isso, estamos. Antes da gente agradecer aqui os nossos palestrantes, vocês fizeram juntos um artigo, né? Neuzaí e Vital, né? E eu queria saber um pouco de vocês, como é que a ciência, né, e a inovação contribuem para a construção dessa consciência, né, e desse novo hospital que é protagonista na cidade, numa cidade saudável. E eu queria aproveitar, isso, assim, essa é a pergunta, mas eu queria antes dar um passo atrás e só salientar o que Neuzaí falou do mofo, né? Porque é algo assim que a gente passa batido nas cidades do Brasil, principalmente das cidades litorâneas, né, que sofrem muito com a umidade. E eu aqui em Salvador, a gente vê, às vezes, o mofo como faz parte, né, da nossa casa, faz parte da escola, e a gente tem dados críticos, né? Recentemente, uma criança faleceu, um bebê recém-nascido faleceu na UTI neonatal por conta do mofo. E isso me impactou muito, porque muitas vezes a gente não vê como a infraestrutura física, a gente pensa no cuidado de saúde, no médico, né, dos cuidados da falta de assistência, mas a gente nunca pensa como a infraestrutura ela é vital também para entre garantir vida ou morte de uma pessoa. Nos Estados Unidos, né, até foi algo que eu já ouvi Neuzaí comentando em palestras dela aqui na Fiocruz. Nos Estados Unidos, 1 metro quadrado de mofo, você tem que isolar o espaço e convidar comunicar a prefeitura tem que ir e com um especialista vestido com aquela roupinha de astronauta, né, para poder limpar aquele espaço, porque como o mofo, ele é uma arvorezinha, né, Neuzaí? É uma arvorezinha, se você corta ele ali, passa um pano, ele espalha
né, as suas folhas por todo o espaço, né, e ele retoma em outro ambiente e você está espalhando aquilo ali. Então, a correção do mofo ele tem que ser de uma forma muito mais séria do que muitas vezes a gente observa. Então, eu queria deixar, talvez, chamar atenção sobre isso, né? Como o ensino da ciência, né? Esses momentos que a gente tem em contato com a Fiocruz, né? Com os pais saudáveis, a gente pode aprender muito e se tornar também esse comunicador, né? Vital falou sobre a importância da gente ter o letramento ambiental, mas a gente como arquiteto, também tem que ser arquitetos e engenheiros aqui, na maioria na BDH, a gente tem que ser também um influenciador nos nossos gestores, porque o gestor, muitas vezes, não vê a infraestrutura física como um elemento fundamental na qualidade, né, do ambiente, e na saúde e no bem-estar, como o Francine trouxe, né? Então, nós da BDH queremos construir saúde e bem-estar, comunidades saudáveis, a gente tem falado muito sobre isso, e isso parte desse nosso compromisso de transformar nossa mentalidade, né, e transformar esse hospital num protagonista da saúde na cidade. Então, queria que vocês pudessem ir concluindo, falando um pouco sobre isso, né? Como é que a ciência e a inovação contribuem para isso. Muito obrigada, Doris, pela pergunta excelente. É isso, eu acho que a ciência aí tem um papel muito importante, né? Inclusive, durante a pandemia, a gente acessando as publicações e, né, para todo o controle da pandemia, entender como é que o vírus se transmitia, né, como é que se multiplicava tal. E a gente sabe o quanto as pesquisas elas foram importantes para a gente dar um passo, né, e controlar toda essa situação. Então, nesse momento, nós estamos investindo em termos de ciência a investigar dentro de hospitais, aplicando inclusive tecnologias que já são conhecidas fora do Brasil, né? Por exemplo, em relação à qualidade do ar, atualmente a gente está testando a tecnologia de fotocatálise para reduzir a, os agentes microbianos dentro de uma unidade de terapia intensiva. Então, a ciência nesse ponto é importante porque valida, porque traz a discussão, né? Além de validar um equipamento, ela também traz a discussão para todo esse ambiente. E eu acho que a partir daí a gente começa, né, a mudar, a trazer essas transformações necessárias. Então, eu acho que precisamos muito envolver ciência e tecnologia. A gente não só fazer ciência para trazer os dados, os riscos, alertando para os riscos, mas trazer ciências, trazer uma ciência que possa implementar, né? A ciência da implementação mesmo, implementar novos produtos e trazer soluções que possam reduzir, né, essa exposição. E como Doris falou, é uma exposição que vai muito além, né, da questão ambiental, existe uma exposição ocupacional, existe uma exposição para a saúde das pessoas também. Então, é isso. Eu queria agradecer mais uma vez e esse papo aqui a gente poderia continuar, né, a noite toda, mas eu sei que tem um tempo aí para as pessoas acompanharem. Então, eu estou à disposição para a gente fazer, né, novas conversas assim que vocês acharem necessário. Obrigada. Bem, eu só posso endossar o que a Neuzair colocou, a grande pesquisadora aí nessa área, cuidado com o mofo. Acho que o profissional de saúde, o profissional atuando na área da saúde, ele lida com isso o tempo todo. Então, por exemplo, recomendo muita abertura para transdisciplinaridade. Esse trabalho conjunto com as equipes de controle de infecção, com as equipes de segurança do trabalho, de risco do paciente, enfim, obviamente, eu não poderia deixar de falar aí a área de sustentabilidade dentro da instituição. Eu percebo todo o tempo a angústia que gera, a quantidade de informação que o profissional de saúde e a forma como ele é demandado, né? Então a gente vive esse momento de
de ter uma volatilidade muito grande do que se fala hoje, amanhã já é outra coisa. Eu acho que a gente precisa investir muito nesse trabalho conjunto com as áreas, na gestão da qualidade, na gestão por processos, na definição de atribuições de cada área. Existem situações críticas, né, de deficiência de recursos, então eu vejo o profissional de saúde no Brasil sempre correndo. Você vai num hospital na Europa, você vai num hospital no Japão, mesmo nos Estados Unidos, você vê muito mais funcionários por paciente, muito mais disponibilidade de equipamento, de material e de pessoas e de espaço. Acho que a gente naturaliza muito essa constante pressão na área da saúde e isso gera uma pressão adicional. Então, acho que o conselho é cultivar essa cultura da qualidade, do respeito aos processos, da utilização de indicadores para tudo que se faz, não é? Muita integração academia, mercado, né? Academia prática, academia indústria, academia com ciência com a solução. Eu acho que e promover também espaços, né, como a BDH está fazendo aqui, para formar, para discutir, para debater. Há várias instituições aí no mundo discutindo isso, e que arranjos de gestão atendem melhor a essa demanda por certamente não se trata de ter o super profissional. Eu acho que ninguém absorve tudo. O que a gente precisa é construir práticas mais adequadas, progressivamente, estabelecer muito bem rotinas e planos e de fato, absorver toda a necessidade de recurso que a saúde demanda. E a gente hoje limita bastante aquilo que é estritamente a necessidade do paciente naquele momento, até por uma questão de dificuldades de operar em ambiente de carência de recursos. Mas o fato é que para oferecer saúde de qualidade é preciso, de fato, muito investimento, principalmente em pessoas. Muito bom. Obrigada. Eu queria caminhar para o encerramento, então, já estamos aqui nos minutos finais para encerrar a plataforma. Então, eu acho que saímos todos daqui com muitas reflexões, né, sobre nossa responsabilidade profissional e de cidadãos, né? Cada um aqui na sua parte, mas acho que a gente sai realmente com muitos aprendizados e reflexões, né? O impacto do que a gente está falando para o planeta, para a gente e para os próximos, para os futuros que venham aqui, né? Então, eu queria agradecer, obrigada, muito obrigada, Neuzair, mais uma vez pela sua participação, obrigada, Vital, pela disponibilidade também, por mais essa parceria, acho que a gente tem aqui um caminho longo para seguirmos aí com mais temas. Obrigada, Doris, obrigada, Francine, pela parceria aqui na moderação do evento. E agradeço também a equipe da Hospitalar Hub, da plataforma, toda a equipe de suporte da Hospitalar, para a gente conseguir, né, para a realização desse evento e todo o suporte que tivemos. E nos vemos então na próxima semana na Hospitalar, encontramos todos. Obrigada a todos que participaram, que estão aqui até o final com a gente. Obrigada e boa noite. Muito obrigada. Obrigada, muito obrigada, Neuzaí, muito obrigado, Vital, foi muito bom, foi muito bom. Já pode falar? Acho que sim, né? Tinha que fazer 30 segundos de silêncio. Eu acho que no 30 segundos de Já Ainda saiu? não, Tá ainda não. gravando. Ainda tá gravando. aguardem, aguardem. Pronto. Ah, Agora foi.